Eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo da EDS, Estrada dos Sonhos. E você sabe muito bem, a EDS é 10 e ela se encontra aqui na cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro, centro-sul fluminense. Miguel Pereira é a cidade que mais cresce no Rio de Janeiro e o troço aqui tá ficando bonito, cara. Tá ficando legal. Muito legal. Cidadezinha tá ficando cada vez mais gostosa. Hoje não tá tão frio assim. Estamos com 23 graus. Temperatura agradável aqui nessa região serrana. E onde a gente está fazendo essa live aqui, a gente vai falar sobre assuntos interessantíssimos. Sei que nada sei. Esse é o conteúdo, né, que a gente vai transmitir hoje. Você vai ver como é importante esse conteúdo. Essa frase, eu só sei que nada sei, ela é atribuída, né, parece que foi dita, Platão é quem falou isso, por Sócrates. A história é que Sócrates morava na Grécia, né? Na Grécia Antiga, e naquela época a Grécia era o berço da sabedoria, tinha as melhores bibliotecas, era um lugar assim mais chique, né? Era um lugar onde os filósofos desfilavam pelas praças, ágoras. A gente já deve ter ouvido falar em agorafobia, né? Ágora são praças, então a pessoa que tem fobia, agorafobia, é a pessoa que se sente desconfortável em lugares abertos. Então, e essa palavra vem de lá, né? De ágora, da Grécia. E naquelas ágoras, né? Naquelas praças, ficavam os filósofos, sábios, pessoas interessantíssimas, e eles ficavam ali. E eles discutiam, né, quem é o mais sábio de nós e tal. E aí tinha lá, naquela época, no templo de Apolo. Apolo, se eu não me engano, tenho quase certeza, deus da guerra. E tinha uma pitonisa, como é que era o nome da mulher? Esqueci. Que era até curioso, né? Porque a pitonisa... assim, imaginava-se, né, que as pessoas que iam receber essas informações do alto, né, seriam homens, mas no caso essa aí não, era uma mulher mesmo. Pitia, talvez, eu não me lembro agora como era atribuído o nome dela. Mas aí foram lá os sábios, né, foram naquela pitonisa para perguntar para ela, vem cá, de nós aqui que somos sábios, qual de nós é o mais inteligente sábio da Grécia? Aí a pitonisa tinha um vaporzinho que saía do chão e esse vapor colocava aquela mulher, né, que era um oráculo, né, só que não era um oráculo que aparecia, né, e perguntavam para ele e ele respondia. E aí perguntou, qual de nós aqui é o sábio mais sábio da Grécia? O oráculo, né, no templo de Delfos, no templo de Apolo, perdão, falou que nenhum de vocês, o mais sábio de vocês não está aí, é Sócrates, está lá fora. E aí eles ficaram decepcionados e foram lá fora perguntar para Sócrates por que a pitonisa tinha dito que era ele o mais sábio dos sábios. E foram lá para ele. E Sócrates era uma figura assim, bem simplória mesmo, né? E aí perguntaram, por que ela disse que você é o mais sábio de todos nós? Ele falou, eu não sei. Tudo que sei é que nada sei. Eu só sei que nada sei. E Sócrates, para você ter uma ideia da importância de Sócrates, ele marca a filosofia, né? A história da filosofia. Tem a filosofia pré-socrática e a filosofia que a gente aprendeu depois de Sócrates. Então era um gênio, era uma pessoa
culto, era uma pessoa simples, mas um verdadeiro sábio. Eu só sei que nada sei. Eu estava falando aqui colocando aqui num texto mais cedo, triste é aquele que pensa que sabe alguma coisa, né? Muito triste. Porque ele é um tolo. Porque por mais que o cara seja sábio, o conhecimento dele vai estar restrito ao que ele aprendeu na vida dele, né? Tudo que eu sei e tudo que eu converso aqui com você, eu posso dizer que, de certa forma, eu aprendi ao longo dos meus 60 e poucos anos. Mas há um acesso que nós temos a um conhecimento extra, a um conhecimento maior. E esse acesso, ele é dado quando a gente entra num estado de consciência alterada. E eu sempre consigo fazer isso através de meditação e preces. E quando eu vou escrever um texto, assim, todo dia eu escrevo um texto aqui e coloco tanto no Instagram como no Facebook. E eu fico bobo, porque eu vejo assim, poxa, que texto legal. Fala Cadu, Dani, Márcia, tem um pessoal chegando aí. Fico falando assim, cara, que texto legal, ficou muito bem escrito, ficou bom, pelo menos eu gosto, né? E você fala, pô, você é metido, você fica elogiando a você mesmo. Cara, o que eu posso dizer? Eu até elogio, mas eu não considero que esses textos sejam da minha autoria, porque eu juro que eu vou escrever uma coisa, quando eu vejo saiu outra coisa. E como é que isso acontece? Eu sempre peço inspiração que vem do alto. Então eu entro num estado de consciência alterada e acesso outras informações. Qual é o meu mérito de escrever alguma coisa melhor? Porque eu não me considero autor desses textos, né? Eu considero que eu recebo uma inspiração e essa inspiração eu vou e transcrevo ela para o papel, no caso aqui para o computador. E aí qual seria o meu mérito? E isso é o que eu queria conversar com você, porque é um dia, hoje é um dia muito especial para você pensar nisso. Hoje, dia 14 de outubro de 2021, dia 14 de outubro, né? Então por que eu estou falando isso hoje para você? A gente vai chegar lá. O meu trabalho, ao longo dos anos de estudo que eu tenho aí pela minha vida, cada aprendizado que eu tenho de astronomia, de línguas, de psicologia, de ciências, de qualquer coisa, arte, né, navegação, tudo, os meus interesses. Gosto de espiritualidade, religiosidade, gosto de meio ambiente, gosto da natureza, sou vegetariano. Então tem um monte de coisas que fazem parte e eu estudo, né, essas coisas. E a minha prática, né, a minha experiência de vida, né, os tropeços que eu já dei, as besteiras que eu já fiz, tudo isso entra como bagagem de vida, né, os aprendizados que eu fiz e as minhas próprias experiências de vida. E aí o que acontece quando a gente vai estudando, vai se dedicando, aprendendo uma coisa nova? A gente vai criando gavetinhas dentro. Isso é claro que a gente está falando num sentido figurado. Mas a gente vai criando gavetinhas, digamos, na nossa cabeça, também no nosso coração. E essas gavetinhas, né, elas existem, porque eu já estudei sobre astronomia, sobre ciência, sobre física, física quântica, é outro assunto que eu gosto também, sobre marketing digital, eu estou aprendendo um monte de coisa aqui para falar com você, e um monte de coisa. A gente estuda, eu estudo a minha vida inteira, continuo estudando até hoje, enquanto eu tiver olhos e ouvidos, eu vou continuar estudando, por audiobook ou lendo, né? E aí tem um monte de gavetinha dentro da minha cabeça, um monte. E aí, quando eu vou escrever alguma coisa para você, essas gavetas se abrem.
mas eu acho que eu vou escrever alguma coisa. Eu acho que eu vou falar sobre um determinado assunto. E aí eu me preparo. Bom, vou falar sobre isso e antes de eu falar alguma coisa com você, eu vou lá e escrevo. Está aqui meu computadorzinho, né? Está ele aqui. E aí eu venho, escrevo aqui no meu computadorzinho, vou lá e escrevo. Hoje eu vou falar sobre isso. Quando eu vejo, eu escrevi uma outra coisa, não era aquilo que eu estava pensando que eu ia falar. E aí o que eu acredito que acontece? Eu entro num estado de consciência alterada, eu não fico assim, não, eu fico normal, estudando, mas eu procuro essas informações. E aí as minhas gavetinhas vão enchendo com informações que não estão no meu repertório de experiências e de aprendizados. Claro que estão, né, de alguma maneira, mas parece que vem coisas novas que eu não sabia, que eu não sabia que eu não sabia, que eu não sabia que eu sabia. E aí, se eu estou falando sobre aquilo, é como se eu soubesse, mas na verdade eu não sabia. Eu sei que você está ficando meio confuso, mas eu acho que está dando para entender. E aí, eu recebo essas inspirações e aí vou escrevendo, vou passando para o papel. E eu acho que o que eu tenho de mérito mesmo não é o texto que está escrito, que eu não considero. Eu escrevo esse texto aqui em 40 minutos, menos de uma hora, meia hora, às vezes em 20 minutos. Eu não sei, se você falar, então vai, escreve um agora, né? Chegasse aí alguém, você sabe escrever bem? Isso foi você que escreveu? Fui eu que escrevi. Então vai lá, escreve um outro agora. Eu não vou saber fazer um texto em meia hora, 40 minutos, com a qualidade desses textos aí que eu escrevo. Tem um monte aqui, né? Aqui eu vou escrevendo, aí imprimo os textos. Tem um monte. Dos dois lados do papel, tem um monte de coisa. Eu vou estudando, né? Isso aí, quanto mais eu estudo, mais aprendo. E quanto mais aprendo, aí eu vou parafrasear o Sócrates, mais eu sei que eu nada sei. Porque as informações, elas são muito maiores do que aquelas que se encontram no meu repertório de aprendizados e estudos. Eu descubro coisas que eu não estudei e escrevo sobre aquilo. Parece que eu estou exagerando um pouco. Eu não saberia organizar as coisas daquela maneira. E às vezes eu escrevo uma coisa legal pra caramba e eu não sabia. Eu nem imaginava escrever sobre aquele assunto. E sai o assunto. Falei, cara, tem alguma coisa a mais que vem para mim e aí eu consigo passar para você. E aqui mesmo, enquanto eu vou fazer a live, tá tudo escrito aqui do que eu vou falar, mas eu falo outras coisas. E às vezes aquilo que eu ia falar, não falo, e falo coisas que eu não ia falar. Então é um troço muito doido. É um troço estranho, é um troço diferente. Mas eu me coloco aberto para que o universo fale por mim. Para que a estrada dos sonhos fale por mim. E aí as coisas vão acontecendo de uma forma muito legal. Quando eu faço aqui as minhas preces, eu peço para eu não atrapalhar. Para que esse fluxo de conhecimento passe por mim e chegue até você. E que de você esse fluxo se contagie as pessoas em volta da sua casa, na sua casa, no seu trabalho, na rua, e que essas coisas passem, mas elas não são minhas. Eu não sou 100% autor dessas coisas, elas vêm. Então a gente entra, isso é o que eu chamo de estrada dos sonhos. A gente entra num canal, numa estrada, que é uma estrada muito legal. E todos os vídeos, sem exceção, todos, pode ir na minha página do Instagram, pode ir na página do Facebook, só tem coisas assim que são construtivas, coisas legais. E o que eu queria dizer para você é que isso é que faz o sentido da vida. Um é o conhecimento e o outro é o amor. São as duas asas. Na verdade, teve um francês que também em estado de inspiração, né? Ele consultando pitões e pitonisas da época dele, isso foi lá para 1855, 56, 57, um tal de Hippolyte Léon Denisard Rivel, né? Fala Malu, chegando, super fã Malu,
Tem um monte de gente aqui, Mary também, Milena aqui também, prédio aqui da EDS bombando aqui na live. E isso tem duas coisas que fazem sentido na sua vida, duas coisas. Uma é você abrir gavetinha dentro da sua cabeça. E para você abrir gavetinha e receber a inspiração que vem do alto e expandir, multiplicar o conhecimento que você já tem, você precisa saber que você não sabe. Porque eu não sei tudo. Eu sei algumas coisas, mas o que eu sei é merreca, perto do conhecimento que tem no universo. Imagina o Google. Pergunta uma coisa para mim, eu não vou saber, o Google sabe. Mas no universo tem muito mais coisa do que no Google inteiro. Google, YouTube, ou seja lá o que você queira consultar. Então, essas informações, elas estão aí. E quando você expande a sua consciência, e o conhecimento é importante para isso, e eu estou passando esse conhecimento para você aqui agora. Você abre canais na sua mente onde descem informações elevadas. Podem vir informações ruins se você buscá-las. Claro que eu não recomendo isso. Mas se você buscar as informações elevadas, elas vêm. Mas é necessário que você seja humilde. Porque se você não tiver humildade, eu sei tudo, você vai ficar só com o conhecimento que você acumulou durante seus anos. E por mais que você tenha vivido 80, 100 anos, tudo que você aprendeu é muito pouco perto do conhecimento que existe no universo. Então aquele que acha que sabe muito não sabe nada, é um tolo. Para você acessar essas outras informações, você tem que ser humilde. Se você não for humilde, elas não descem. Você vai ter informações só materiais, informações, por mais sábio que você seja, vai ser pouco, não vai ser uma coisa legal. E quando você alcança, quando você caminha na direção da humildade, eu coloquei uma frase do Neil Armstrong. Neil Armstrong foi o primeiro astronauta americano, né, que pisou na Lua. E ele falou, foi um pequeno passo de um homem e um grande salto para a humanidade, né? Quando você dá esse pequeno passo na direção da sua humildade, quando você dá esse pequeno passo, você dá um salto para a ciência dos mistérios e dos deuses, já que eu falei de Sócrates aqui no começo da live, né? Você descobre coisas, né? Ele falava assim, tem uma frase lá no Templo de Apolo que é assim, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios e os deuses. Pois se aquilo que você busca não encontrares dentro de ti mesmo, não encontrarás mais em lugar algum. Então, quando você busca essa informação, essas coisas são muito lindas, foram escritas há 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo. Então, quando você... As informações, o grande mergulho que você dá não é para fora, é para dentro. Quanto mais humilde, você tem que estudar, lógico, né? Mas quanto mais humilde você se encontra, mais você acessa essas informações da ciência, das artes, dos conhecimentos, da espiritualidade, da religiosidade. Você fica mais perto de Deus. E quando você fica mais perto de Deus, a chance de você amar aquele que te persegue, aquele que te odeia, aquele que te calunia é maior. Como é que eu vou dizer para você? Isso quem fala não sou eu, lógico, né? Eu não tenho essa grandiosidade, essa grandeza toda. Quem falou isso foi o Cristo, né? Que a gente deve perdoar aqueles que nos odeiam e caluniam e amar aqueles que nos perseguem. Mais ou menos isso, né? Como é que a gente vai entender? É preciso abrir gavetinhas, a gente se tornar uma pessoa rica por dentro, para receber essas inspirações e entender coisas complexas como essas. Eu consigo entender. Não vou tentar explicar porque ia ficar muito tosco, porque as minhas palavras seriam pobres para explicar uma coisa tão grande. Mas, quando você se torna mais humilde e reconhece que você não sabe nada,
você fica mais perto de Deus. E quando você fica mais perto de Deus, a sua capacidade de amar aumenta. Aí você entra na segunda maior grandeza, que é aquele francês, em 1857, chamado Hipólito, ou Hippolyte, em francês, Hippolyte Léon Denisard Rivel, era o nome do francês. Ele foi conhecido depois como Allan Kardec, né? Ele falava que a gente precisa abrir duas asas para a gente poder voar para o infinito, para os mistérios e os deuses. Agora eu não estou falando coisa que não foi ele que disse, foi Sócrates. É a asa da sabedoria e a asa do amor. Você nasceu para aprender a amar e para conhecer a você mesmo, as ciências, os mistérios e os deuses. E Deus, né? Falando aqui numa linguagem monoteísta. Eu queria fazer um exercício contigo. E aí a gente vai, né, lá atrás. Vamos apagar aqui a luz para ficar mais gostosinho. E aí a gente vai lembrar de coisas gostosas, porque hoje é uma data muito especial. Hoje, dia 14 mesmo. Eu estou falando dia 14 de outubro. E eu queria que você lembrasse, que você voltasse no tempo. Queria muito. Pensa você agora, quando você era pequenininho. Seus primeiros anos de colégio, você tinha quantos anos? 2, 3 na creche? Ah, entrei no colégio mais tarde, Joaquim. Na minha época eu entrei no colégio com 5, 6 anos. Ah, tem gente que entrou um pouquinho depois. Ah, eu estudei pouco, tanto faz. Aqueles primeiros anos, seus primeiros professores, eu lembro o nome da minha primeira professora, eu me lembro das duas primeiras professoras no Colégio Cirandinha, em Copacabana, tia Sônia e tia Elisaida. Cara, Elisaida, é isso mesmo, tia Sônia e tia Elisaida. Só de falar o nome dessas duas criaturas, eu já me emocionei. Só de falar o nome delas. Colégio Cirandinha, nem sei se esse colégio existe em Copacabana. Lembra do seu. E lembra de você pequenininho, o menorzinho que você foi, até onde a sua memória alcança. E vai lá. E senta no banco do teu colégio. Senta lá naquele banco e ouve a tua professora te ensinando, ou professor, normalmente a professora, né? As mulheres são mais maternais, principalmente quando a gente é pequenininho. E você está feliz, um pouquinho assustada, talvez, mas você está lá. Aquela cadeirinha antiga ainda, para quem já é mais experiente, como eu. Ah, que bons tempos. Você usava uma merendeira, você levava algum lanche, o seu colégio dava o lanche, como é que era? Agora você está na hora do recreio, brincando com seus coleguinhas. Ah, que delícia, que bons tempos esses. E você voltou para a aula, aprendeu mais um pouco e já está chegando a hora de você ir para casa. Alguém foi te pegar no colégio porque você ainda é muito pequena. E você foi para casa. Talvez uma lancheira, talvez uma mochila, talvez uma bolsa, livros, cadernos, canetas, lápis de cor. Tem um dever de casa. Você vai almoçar, vai tomar um banho, estudar. E no outro dia é hora de voltar para o colégio, mas você já está mais crescidinha. E agora você já está num estudo, não inicial, primário, elementar, mas num estudo fundamental. São outros professores. Você já tem mais responsabilidades. Esses professores agora te cobram e vão te dar notas. E você tem que prestar conta com eles dos deveres que você teve que fazer de casa também, dos estudos.
Você está fazendo uma prova, um teste, concentrada, preocupada com a nota que você vai tirar. Você já está lá com seus 13, 14 anos. E aí você vai para o recreio, o intervalo de uma aula e outra. Conversa com seus colegas, tem as paqueras, aqueles momentos gostosos, e já está chegando perto da hora de você voltar para casa, já combinando alguma coisa, de estudar, quem sabe um bailezinho na casa de alguém, final de semana, combinou as coisas e volta. Há também aqueles momentos em que você aprende um ofício, pintar uma unha, marcenaria, pedreiro, artífice, servente, e ali tem um professor que pode ser seu pai, seu tio, uma pessoa onde você está fazendo um bico, um mecânico numa oficina, e você está aprendendo um ofício, mais um aprendizado na sua vida. E você volta para casa, toma um banho, você já está com seus 18 anos, perto disso, e agora você tem que voltar para o colégio, porque já se fala em vestibular, se fala em novos estudos, projetos, cursos técnicos, Cefet, Faetec, Senai. Tem um monte de projetos aí acontecendo. Você está querendo alguma formação técnica e você está aprendendo. E namora, e cresce, e já vai se tornando um profissional. Ou deseja se tornar um profissional. Você está querendo entrar no mercado de trabalho. E aí você, antes de entrar no mercado de trabalho, você senta no sofá da sua casa, da sua sala, do seu quarto, aonde você estiver. E agradece a todos os professores das suas escolas, dos seus ofícios, dos seus aprendizados técnicos, mecânicos, carpinteiros, pedreiros, alfaiates, costureiras, cabeleireiras, todas as pessoas que ensinam, todas. E você se emociona com essas pessoas maravilhosas que passam seus conhecimentos. E você só aprendeu porque você sabia que não sabia e teve humildade para aprender. Amanhã é o dia do professor, mas hoje é o seu dia. Porque é importante que você tenha humildade para saber que não sabe. Para amanhã procurar um professor, dar os parabéns para ele. Um abraço, um beijo. Falar obrigado, mestre. Por tudo que eu aprendi na minha vida. Por tudo. E por tudo que eu ainda preciso aprender, porque eu ainda não sei nada. Eu tenho a consciência de que eu não sei nada. E que eu tenho um universo inteiro para aprender. E obrigado também a Deus e àqueles que me inspiram conhecimentos. Nesse dia tão importante, que é aquele dia que eu reconheço que eu preciso de um professor para me ensinar mais. E que eu um dia também vou ensinar para os meus filhos, para os meus amigos, ou mesmo como professor, no meu trabalho, no meu ofício. Transferindo informação, conhecimento. E aqueles mestres da internet, eu agradeço ao Vitor Damasio, Paulo Cuenca, agradeço Pedro Sobral, Érico Rocha, Luiz Passari,
Cris Franklin, Romualdo, Leandro Ladeira e tanta gente maravilhosa que nos ensinam. Jovens sábios da atualidade, velhos sábios da antiguidade, aqueles que já se foram e aqueles que estão chegando. Obrigado, professor, por mais esse encontro. Que Deus os abençoe sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muitas graças. Obrigado a Fê, a Mary, a Milena, o Cadu, a Dani, o pessoal do Coraçãozinho, a Márcia, a Malu. Gente, muito obrigado por vocês. Um beijo grande para vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar. E ao pessoal que está assistindo o vídeo também. A minha homenagem ao dia do professor amanhã e ao dia do aluno hoje, se você reconhece que você ainda tem muito a aprender. Beijo grande, até amanhã às 8h08, aqui na EDS, porque a EDS é 10.